Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de vocês, que a presença do Espírito Santo nessa noite esteja em cada lar, em cada família, em cada coração, e que Deus possa derramar uma grande bênção sobre a sua vida nesta noite, através deste culto, que será ministrado para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. É um motivo de muita alegria para mim estar aqui com vocês hoje, né? Porque o motivo de eu estar aqui, eu acredito que é motivo de alegria para toda a igreja, né? Nosso pastor virou papai, né? Ontem, aí, acho que da sexta para o sábado, né? A Larinha virou mamãe, e com isso eles estão com o Rafinha neste momento, né? Para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus também, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos ao culto dessa noite, que você possa ter o seu coração quebrantado neste momento pelo Espírito Santo de Deus e preparado para ouvir uma mensagem direto do trono dos céus para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vou pedir nesse momento que você, independente de onde você está, se você está no sofá, na cadeira, em qualquer lugar que você esteja, que neste momento nós elevemos o nosso pensamento a Deus em oração, para que Deus abençoe este momento, para que Deus receba o nosso culto, né? Porque nós estamos aqui reunidos de forma online, mas nós estamos unidos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então que você neste momento, em reverência ao Senhor Jesus, a Deus, coloque os seus pensamentos nos céus. Neste momento, se você puder, feche os seus olhos, eleve o seu coração a Deus e vamos entregar este momento de culto na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença nesta noite, Pai. Mais um domingo, Senhor, gratos pela semana que o Senhor nos deu, gratos por mais essa semana que se inicia, gratos, ó Pai, por podermos iniciar a nossa semana Te adorando, Senhor, adorando a beleza da Tua santidade, adorando o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, Senhor, e nós somos muito gratos por tudo. Que o Senhor possa, Pai, receber o nosso culto, Senhor, que o Senhor possa receber o nosso culto, Pai, de forma que nós estamos aqui reunidos para Te adorar, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, mesmo que online, Deus, para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Fala conosco, que o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da palavra e que em nome de Jesus a Tua palavra, ó Deus, chegue em cada lar que está nos assistindo nessa noite, Senhor, que as pessoas que estão recebendo, assistindo esse culto, Pai, possam ter as suas vidas transformadas, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo haja, ó Pai, nos corações e nas vidas, transformando, Senhor, cada um e cada uma que nos ouve nessa noite, Deus. Nós Te pedimos, ó Pai, seja conosco em todos os momentos, Pai, e que conduza este culto, Pai, de acordo com a Tua vontade, pois nós estamos aqui para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Queridos, então para nós darmos início ao nosso culto, né? Nós vamos adorar ao Senhor com 2 louvores. Eu quero pedir para você, primeiramente, que você que ainda não compartilhou, compartilhe aí a postagem do Facebook, né? Compartilhe aí com os seus familiares, com os seus amigos, para que eles também possam ser abençoados por este culto. Amém? Então, enquanto eu estou falando aqui, vai compartilhando aí nos seus grupos do WhatsApp, no Facebook, ou onde quer que você tenha algum contato que você pode mandar este link desta ministração, deste culto que nós estamos agora reunidos ao vivo para a honra e glória do Senhor, tá bom? Também quero já dar um recado então, enquanto nós estamos cultuando ao Senhor nessa noite, que você que tem um pedido de oração, você que tem algo que quer que nós oremos por você, coloque aí nos comentários no Facebook, mande no Messenger do Facebook da igreja, tá bom? Nos comentários do YouTube, caso você esteja assistindo pelo YouTube, que o nosso grupo de intercessão da igreja estará recolhendo, então, esses pedidos para orar por você durante a semana, tá bom? Então, durante a semana, o grupo de intercessão da nossa igreja estará orando por você, tá? Pela sua família, pelo seu pedido. Então coloque aí nos comentários do Facebook, no chat do Facebook da igreja ou nos comentários do YouTube, que a equipe de intercessão estará colhendo essas orações. Amém? Esses pedidos. E orando por vocês durante a semana. Tá bom?
Em nome de Jesus, vamos nos colocar então no momento de adoração através do louvor, né? Que você possa durante esse louvor, meu irmão, minha irmã, prestar muita atenção no que nós estamos cantando, tá? Essas duas músicas eu escolhi elas exatamente por causa das letras e que tem muito a ver com o que nós vamos falar na noite de hoje, tá bom? Então eu separei aqui duas músicas que têm a ver, né? Dois louvores que têm a ver, né, as suas letras com o que nós vamos ministrar na mensagem dessa noite, tá bom? Então que vocês possam estar adorando ao Senhor junto comigo aqui, enquanto eu estou com o violãozinho, tá bom? Vamos junto, igreja? Adore o Senhor nessa noite. Tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Aleluia. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vai valer a pena cada momento que nós vivemos nessa terra.
em prol do reino de Deus. Cada esforço, cada movimento, cada palavra, tudo que nós fazemos para a honra e glória de Deus vai valer a pena. Amém? Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele vem nos buscar, irmãos. A nossa passagem aqui, ela é temporária. O nosso tempo aqui, ele é um tempo passageiro. Em breve, tudo vai passar e nós iremos morar com o nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Queridos, vou fazer uma oração para nós partirmos então para a mensagem, para a palavra de Deus. Espero que Deus esteja falando ao seu coração através dos louvores. E eu espero que Deus fale agora ao seu coração, assim como já tem falado ao meu, como já falou ao meu, através desta mensagem que nós iremos ouvir nessa noite. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos se você puder, aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por este momento mais uma vez, Pai. Que o Senhor venha neste momento, Pai, usar a minha vida para trazer uma mensagem para a Tua igreja, Senhor. Que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo.
que não saia nada de mim, mas que tudo venha dos céus, para a tua honra e para a tua glória. Pai, fala aos nossos corações, que os nossos corações, Deus, neste momento seja solo fértil, Pai, solo fértil para receber a semente da tua palavra, e que essa semente venha a brotar em nosso coração, que a semente da tua palavra venha a brotar, crescer, frutificar e nos alimentar, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Queridos, você que quiser nos acompanhar aí com a sua Bíblia, eu vou pedir para o Sidney jogar o texto na tela também, para você poder acompanhar pelo vídeo. Nós vamos ler o livro de Jó. O texto que nós vamos ler, que vai ser a base da nossa mensagem de hoje, está contido no livro de Jó, no capítulo 1, nos versos 20 a 22. 20, 21 e 22 nós leremos nessa noite. Jó, capítulo 1, os versos de 20 a 22. Amém? Nós vamos falar hoje, o título dessa mensagem é A Resposta do Justo ao Sofrimento. Tá? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Esse texto está lá em Jó, no capítulo 1, nos versos de 20 a 22. Irmãos, nós estamos desacostumados com a tristeza e o sofrimento, tá? No sentido de termos resistência a ele. Nós vivemos um tempo muito afetivo, né? Muito do selfie, das curtidas, dos compartilhamentos, um tempo onde a busca pelo prazer ela é constante, onde a ostentação da alegria, ela é constante. As redes sociais estão aí para nos mostrar isso, né? A gente sempre, parece que as pessoas postam fotos, vídeos, o tempo inteiro felizes, alegres, e parece que ninguém sofre, né? E a sociedade pós-moderna, né, onde nós vivemos, essa sociedade em que nós vivemos, ela prega muito que nós somos responsáveis pela nossa felicidade, tá? E por isso nós temos que ser felizes. Se eu sou o único responsável pela minha felicidade, eu tenho que ser feliz. A felicidade ela é vendida para nós hoje como se ela fosse um bem de consumo e como se ela tivesse um fim em si mesmo, né? Por isso, inclusive, né, tem um psiquiatra, né, o Dr. Ismael, que ele vai dizer que esse é um dos motivos do aumento que nós tivemos das depressões. Por exemplo, dos problemas mentais, né, dos problemas psiquiátricos, que coloca-se um peso muito grande sobre o indivíduo, né, a sociedade põe um peso muito grande sobre o indivíduo, ao dizer que ele é o único responsável pela sua felicidade, né? Então, por esse motivo, então, a tristeza, a dor e o sofrimento, eles estão o quê? Eles estão em baixa, né? Ninguém quer falar sobre isso. Certo? Nós vemos isso refletido inclusive no âmbito da igreja, certo? No âmbito da igreja por quê? Falar sobre tristeza hoje é tão ruim que o próprio louvor mudou. Se você parar para prestar atenção, você vai perceber que hoje a maioria dos louvores, eu não estou dizendo que são todos, e também não estou dizendo que esses louvores estão errados, tá? Mas eu estou dizendo que a gente focou demais nisso. Né? Hoje, todos os louvores, a grande maioria dos louvores que nós cantamos, ele vai falar sobre fogo, sobre poder, sobre chuva, sobre beijar, amar, sentir, né? E a gente não trabalha mais, como antigamente se trabalhou bastante, essas verdades sobre o sofrimento e sobre a dor. Né? No âmbito secular, né, fora do âmbito da igreja, a tristeza também ela é mal vista. Né? Você tem até vergonha de dizer que você não está bem quando alguém chega e pergunta: e aí, está tudo bem? Se você não está, por vezes você vai responder assim: não, eu estou bem, não, está tudo certo. Por quê? Porque a gente tem vergonha, né, de dizer que nós não estamos bem, certo? Então, pelos moldes que nós temos hoje dessa sociedade que nós vivemos, mais uma vez falando dessa sociedade, né?
Se você está triste, significa que você é uma pessoa fracassada, né? Então, por esse motivo, né, com isso nos sendo bombardeado em nós o tempo inteiro, nós acabamos nos desacostumando com a ideia de que o sofrimento faz parte da nossa vida, tá? Então, é verdade que ninguém gosta de sofrer. Tem alguém que gosta de sofrer? Eu acredito que não conheço ninguém que gosta de sofrer, né? E seja qual for o tipo de sofrimento, desde um sofrimento mais corriqueiro, né, como por exemplo você tropeçar, né, dar um chute na quina do sofá. Tem gente que vai dizer que esse sofrimento não é tão corriqueiro assim, porque dói bastante, né? Mas assim, brincadeiras à parte, um sofrimento mais corriqueiro, né, de uma enxaqueca, de um mal-estar, né, uma dor muscular, até um sofrimento mais profundo, né, como a perda de alguém que você ama, o término de um relacionamento, né, de alguém que você amava e aí não deu certo, acabou e tal. Então, ninguém gosta de sofrer, nem os sofrimentos corriqueiros, pequenos, esses do dia a dia, nem os profundos, né, esses mais profundos. Mas então, se o sofrimento é ruim, se nós não gostamos de falar de sofrimento, né, se nós não gostamos de sofrer, por que é então que a gente tem que falar sobre sofrimento, né? Você deve estar se perguntando aí, por que então que a gente vai ter que falar de sofrimento? Por que a gente tem que lembrar que o sofrimento existe? Porque, irmãos, o sofrimento ele é uma realidade em nossas vidas. E nós precisamos estar preparados para quando ele vier sobre nós. Amém? Então é por isso que nós vamos falar hoje sobre sofrimento. Se nós pegarmos louvores mais antigos, né, nós vamos ver que o sofrimento sempre foi uma questão muito tratada, né, bastante falada nos louvores. Se você pega o livro de Salmo, gente, o livro de Salmo é repleto de pessoas que estão em momentos de dor e sofrimento e se prostram diante de Deus, né? Na minha angústia clamei ao Senhor, né? Quantas vezes a gente vai ver essas frases sendo ditas nos Salmos? Então, praticamente, todos nós vamos experimentar uma calamidade, um acidente, alguma coisa muito grave ao longo de nossas vidas, né? Alguma coisa que vai nos amargar, né? Por assim dizer. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer na nossa vida. E você pode notar que quando isso acontecer, pode anotar aí, se não aconteceu ainda, você pode anotar que quando esse sofrimento sobrevier sobre a sua vida, ele vai parecer algo absurdo, né? Uma coisa sem sentido, uma coisa que é imerecida, né? Que você não merecia, né? E note também que quando nós passamos pelas dificuldades, é comum nós questionarmos sobre a razão pela qual Deus permitiu que nós passemos por aquela situação. Amém? Infelizmente, muitas pessoas chegam ao extremo até de não só questionar Deus, mas até o negar, né? Negar a sua bondade e negar até a sua existência quando chegamos nesse momento de sofrimento e dor. Algumas pessoas vão até negar a existência de Deus quando passam por situações difíceis. Mas, como servos fiéis do Senhor, mesmo quando não encontramos respostas para as nossas angústias, nós devemos sempre nos sujeitar à soberania de Deus e lembrar que Deus é bom o tempo todo. Nós precisamos confiar na bondade de Deus e em sua proteção. O sofrimento, na grande maioria das vezes, ele é algo inesperado, ele é repentino, é algo que acontece assim, de repente, que a gente não está esperando, certo? Você pode estar limpando sua casa, ouvindo um louvor, né? Cantando um louvor, como a gente acabou de cantar aqui, né? Ele virá num piscar de olhar, o telefone toca, você vai atender e você tem aquela notícia arrasadora, né? Que alguém que você não estava esperando sofreu um acidente, teve alguma intercorrência de saúde e veio a deixar este mundo, certo? E isso vai amargar aquele seu momento, vai te trazer um momento de profunda dor e sofrimento, porque era alguém que você amava, que você queria ter ao seu lado, queria ter por perto, tá bom? Então, e aí neste momento que vai acontecer, que você vai atender esse telefone, que você vai ter essa notícia, você vai imediatamente se questionar por quê, né? Naturalmente, por que isso tinha que acontecer? Deus, por que isso aconteceu, né? A maioria das nossas dores, né? Nós vamos ver isso inclusive no livro de Jó, elas não são consequências de pecado, né?
Elas não são. E a maior parte delas vem do nada e confunde, então, o nosso senso de justiça. Entende isso? A maioria das dores, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, eles vão vir do nada, quando a gente menos está esperando. E aí eles podem, então, esse sofrimento, essa dor, ela pode, então, nos confundir o senso de justiça que nós temos enquanto pessoas. É por isso, então, irmãos e irmãs, nesse contexto, que o livro de Jó é tão importante e tão relevante, né? O sofrimento de Jó, ele se encaixa exatamente nesse contexto, ele parece vir do nada, né? E nós vemos pela leitura dos textos iniciais do livro, dos primeiros versículos do primeiro capítulo, que não tem nada a ver com o seu caráter. Jó era um homem íntegro, né? E isso é dito por várias vezes. A sua história foi registrada então para que nós possamos ter alguma ajuda quando nós passarmos por estes momentos de dor e sofrimento profundos, né? Essas dores mais complicadas, que a gente tem mais dificuldade de lidar, né? E não apenas para a gente manter então o nosso senso de dignidade, né? Manter a nossa confiança em Deus, mas para nos curvarmos de forma reverente. Preste atenção nisso, para nós nos curvarmos de forma reverente e confiante diante da bondade e da soberania de Deus mais uma vez, tá? Vou dar um resumo rapidamente aqui sobre o livro de Jó. Nas primeiras páginas ali, então, no Antigo Testamento, então, nós vamos encontrar aí as páginas que contêm o livro de Jó, né? Ele era um homem temente a Deus, como está escrito nos primeiros versículos ali do capítulo 1, ele possuía muitos bens, Jó tinha muitos filhos e muitos servos. Um dia, porém, Satanás pede a Deus permissão para gerar transtornos na vida de Jó. E Deus então permite. E Jó então, ele passa a partir desse momento, ele perde tudo. Jó perde tudo. Jó perde todos os seus bens, Jó perde todos os seus filhos, Jó perde todos os seus servos e, por fim, Jó perde até a sua saúde, né? Jó fica extremamente debilitado em sua saúde. Mas aí é que vem a grande resposta de Jó, né? Em momento nenhum nós vamos ler nesses textos que Jó culpa Deus pelo seu sofrimento, né? Ao contrário, nós vamos ler no verso 20 que ele adora a Deus, né? Jó, em meio a toda a perda, todo o sofrimento que ele estava passando, né? Depois de descobrir que perdeu os seus filhos ali, nós vemos no verso 20 a seguinte reação de Jó. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Amém? Essa foi a reação de Jó. Mas logo em seguida, nós vamos ver no verso 21, Jó diz assim: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Louvado seja, ou bendito seja o nome do Senhor." E ainda no verso 22, a Bíblia vai nos dizer, né? Logo em seguida vai dizer: "Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma." Isso está no verso 22. Irmão, só para ressaltar uma coisa aqui desse texto que nós acabamos de ler, né? Principalmente ali do verso 20, talvez dê a impressão de que Jó não estava triste, né? Jó prostrou, se prostrou e adorou quando ele ficou sabendo que perdeu. Essa adoração de Jó é uma adoração que vem com um sentimento de tristeza, né? Jó estava triste, Jó estava sofrendo. Então Jó permite que suas lágrimas escorram, mas ele se prostra e adora a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a toda aquela dor que ele estava passando, tá? Então, não significa que Jó não estava triste, não significa que Jó não estava sofrendo, muito pelo contrário. Ele devia estar passando por um momento de profunda tristeza, e mesmo assim ele se curva e adora ao Senhor. Tá? Deus não substituiu a tristeza de Jó por alegria, né? Naquele momento. Jó estava contrito, e mesmo assim ele adorou a Deus. E apesar de não entender a razão do seu sofrimento, Jó se manteve fiel. Esse é o ponto, irmãos. Mesmo
não entendendo o porquê estava sofrendo, Jó ele se manteve fiel ao Criador, ele se manteve fiel a Deus. Os amigos de Jó, mais para frente, nós vamos ver que os amigos de Jó pensaram que Deus o estava punindo por seus pecados, que ele não havia confessado. Mas lá no capítulo 22 nós vamos ver que não era esse o caso, não era por isso que Jó estava passando por esse sofrimento. E quando nós lemos o livro todo, a gente vai perceber que em momento nenhum Jó descobre o porquê ele sofreu. Nós que estamos lendo de fora da história e vemos esse panorama e entendemos o que está acontecendo no céu e o que está acontecendo na terra, nós entendemos ali por que Jó está passando por esse sofrimento, né? Mas Jó, em momento nenhum, tem a resposta disso. Jó morre sem saber o porquê que ele sofreu, porquê que ele passou por tudo aquilo. Tá? Embora ele faça muitos questionamentos, se a conta não estiver errada, ele 16 vezes, durante os 42 capítulos do livro de Jó, ele questiona o porquê ele está sofrendo, né, para Deus. E no final do livro, né, a gente termina a história com um final feliz. No final do livro, Deus, então, ele se apresenta para Jó, né, dizendo para ele que ele é o único e soberano Deus onisciente e criador, tá? E então ele restaura tudo que Jó tinha novamente, tá bom? Deus restaura então tudo até em dobro, né? O livro os últimos versículos vão dizer que os bens de Jó foram restaurados em dobro. Ainda sobre o livro de Jó é um livro que nos convida a entrar na história, né? Diferente dos outros livros históricos da Bíblia, o livro de Jó, ele nos mostra como aquele que sofre, sentiu e passou cada um dos momentos pelos olhos do sofredor, né? Nós vamos sentir e percorrer toda a história de Jó pelos olhos de Jó, né? Passando pela acusação dos seus amigos, passando pela dúvida, passando pelo silêncio de Deus em meio a todo aquele sofrimento que ele estava passando. E utilizando esse contexto, nós somos ensinados então a respeito do processo de sofrimento, que é o tema da nossa noite de hoje, né? Que é o tema da mensagem da nossa noite de hoje. É aqui o ponto-chave, né, desse livro. Nós somos ensinados, né? E aí eu queria fazer um contraponto então, né, ao livro de Jó, mas também andando em paralelo, em que o sofrimento não ocorre de maneira incompreensível aos olhos do sofredor. Veja, tem um tipo de sofrimento que quem está sofrendo não entende por que está sofrendo, que é o exemplo de Jó. Mas tem um outro tipo de sofrimento, né, que ele é opcional. E aí eu queria focar um pouquinho nesse. E as pessoas que sofrem, né, esse tipo de sofrimento opcional, e as pessoas que sofrem, eles o fazem por uma escolha. Veja bem, algumas pessoas sofrem por uma escolha, pois elas entenderam as implicações desse sofrimento para além da eternidade, tá? Eles entenderam as implicações que essas decisões acarretam, essa decisão de sofrer. Você já vai entender onde eu quero chegar, quando eu quero dizer que as pessoas optam por sofrer, tá bom? Utilizando o exemplo aí de quem opta por sofrer, então, nós vamos observar e entender o motivo que os leva, quem sofre por opção, a ficar firmes, né? E extrair, então, eu quero com esses exemplos, extrair algumas lições para que possam nos ajudar, né, a suportar os nossos sofrimentos incompreensíveis. Então, de novo, eu quero usar o exemplo do sofrimento compreensível, de alguém que optou sofrer, para que a gente faça um paralelo e isso nos ajude a compreender, a ter forças para passar pelo sofrimento incompreensível, por aquilo que nós não entendemos que era o caso de Jó. Tá bom? Para falar disso, eu quero falar sobre perseguição. Tá? Falar sobre a igreja que sofre, a igreja perseguida. Ao longo da história cristã, nós tivemos muitas pessoas, principalmente no início do cristianismo, que sofreram demais pela perseguição simplesmente por conta do evangelho.
né? Muitas pessoas morreram nas arenas do Coliseu, né? Muitas pessoas foram perseguidas pelos romanos. Posteriormente nós tivemos outros tipos de perseguição, e trazendo muito para perto de nós, que é o que eu queria focar, nós tivemos recentemente o Estado Islâmico, né? Quem aí recorda do Estado Islâmico? Não lembro se há 2 anos atrás, não me recordo quanto tempo faz, mas nós tivemos aí a questão do Estado Islâmico, né? Que estava capturando e matando pessoas que professavam a fé em Cristo, tá? E falar sobre sofrimento, tá? Falar sobre essa questão do sofrimento na nossa sociedade, na igreja ocidental, que é onde nós vivemos, pode ser um pouco complicado, porque aqui nós temos liberdade religiosa, né? E aí quando eu vou falar sobre perseguição, sobre sofrimento da igreja, talvez a gente relacione com os pobres, com os necessitados, com aqueles que precisam de um auxílio, e na verdade aqui eu estou querendo me referir mais a uma perseguição mais profunda, a algo mais pesado, né? De que as pessoas elas têm ali um motivo, algo que poderia ser optativo. Ela poderia escolher não sofrer. E aí eu vou me apegar um pouquinho nesse ponto, tá bom? Muitas daquelas pessoas que estão sendo perseguidas até hoje, né? Elas poderiam simplesmente... Qual era o parâmetro para você deixar de ser perseguido e ter a sua vida mantida e não perder a sua vida? Você tinha que negar a sua fé. Se você negar a sua fé, então eles mantêm você vivo e eles soltam você e você deixa de ser, então, um refugiado, certo? Por exemplo, essas pessoas que foram perseguidas, então, por conta de sua fé, elas poderiam aí, em algum momento, ter desistido, mas não, elas optaram se manter firmes. Amém? Vocês estão entendendo? Então, elas optaram por se manter firmes, né? Elas optaram por se manter na fé, mesmo que isso custasse a sua vida. A questão então aqui elas tinham a opção e mesmo assim elas optaram pelo sofrimento, pela perseguição, por essa luta contínua, né? E aí a questão que eu quero trazer para você nessa noite como eles fazem isso, né? Como eles ficam resilientes, como eles permanecem firmes através do seu sofrimento, se eles poderiam simplesmente se livrar dele, negando a sua fé. E é a partir daqui que eu quero extrair 4 pontos para trazer um pouco de luz, para nós podermos trabalhar esse tema do sofrimento. E quando nós passarmos por ele, nós estejamos um pouco mais preparados, não só nós, mas os nossos irmãos, e podermos auxiliá-los também, tá bom? Então, eu quero tirar 4 lições importantes sobre essa questão da igreja perseguida, fazendo aí um paralelo com o sofrimento de Jó, né? Lembrando que a igreja, as pessoas que estão sendo perseguidas, elas sabem porque elas estão sendo perseguidas, é pela sua fé, e elas optam por passar por esse sofrimento. A primeira lição que nós podemos tirar então, primeiro, eles realmente entenderam, né, o que significa a eternidade. Isso é muito importante, irmãos, grave aí. Esses irmãos que são resilientes em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, em meio à luta e que permanecem firmes, eles entenderam de verdade o que significa a eternidade. Em alguns documentários, né, entrevistas e outras ocasiões, nós vamos ouvir alguns relatos sobre cristãos que foram perseguidos lá no Oriente Médio, né? Tem alguns documentários que falam sobre isso, né? E eu trouxe um aqui para vocês que mexeu bastante comigo, né? Que eu estava lendo, na verdade, essa entrevista e eu achei muito forte, que vai dizer o seguinte, né? Um desses cristãos que sobreviveu, que conseguiu fugir lá, correu, tal, quase morreu. Dando uma entrevista, ele disse, né? Eu não vou conseguir reproduzir as palavras dele exatamente, mas ele declarou que ninguém poderia matar um homem morto. Veja bem, ninguém pode matar um homem morto. Irmãos, claramente aqui, né, ele está se referindo à morte do seu antigo eu,
né? Ele está se referindo à sua nova condição em Cristo, né? Trazendo para vocês, Gálatas capítulo 2, versículo 20, está escrito assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, né? Então, na verdade, né, e veja como isso é importante, na verdade não é possível matar um cristão. Não é possível matar um cristão. O máximo que é possível fazer é adiantar a sua eternidade. E aqueles que estão sendo perseguidos, eles têm plena convicção disso. Eles sabem que a nossa terra, que esse nosso tempo na terra, ele é passageiro e ele logo se vai. E há uma eternidade que nós iremos passar nos braços de Jesus, né? Que nós iremos passar com o Pai. E é essa visão, um dos pontos que nós extraímos, que dá forças, né, para esse povo. Veja bem, não se pode matar um cristão. O máximo que se faz com um cristão é adiantar a sua eternidade. Então, irmãos, a primeira lição aqui é que realmente eles entenderam o que significa a eternidade. Então, para eles, morrer aqui, não se pode matar um homem morto, como diz o refugiado, né? Em segundo lugar, o segundo ponto que eu queria destacar é que eles sabem, e aí, nesse ponto também, o livro de Jó é muito claro. Eles sabem que há um componente espiritual nessa luta. Eles entendem que há um componente espiritual neste momento de dificuldade, de perseguição e de dor, tá? A Bíblia, ela vai nos esclarecer que nós não estamos lutando contra homens, né? Mas contra todo um sistema espiritual. Veja, lá em Efésios 6, nos versos 11 e 12 está escrito assim: revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Queridos, tem um vídeo também, eu não sei exatamente o nome, tá? Mas eu anotei aqui, chama D9 Superando o ISIS, também falando sobre o Estado Islâmico, que um cristão iraquiano, né? Um cristão iraquiano, ele vai afirmar o seguinte, essa eu anotei: eu sei pela Bíblia que não são eles. Veja a visão desse irmão que estava sendo perseguido, era um refugiado, e ele está dando uma entrevista, falando daqueles que o perseguiam. Eu sei pela Bíblia que não são eles, é Satanás quem os guia. São pessoas como eu, mas Satanás os controla. Eu os perdoo com todo o meu coração e os amo. Gente, não é qualquer pessoa que está falando isso. Foi alguém que foi perseguido insistentemente pelos seus acusadores, pelos seus perseguidores, né? Pelo Estado Islâmico, no caso desse vídeo, que tem essa entrevista. Provavelmente, e aí eu imagino, né, que provavelmente seria insuportável lidar com esse sofrimento, né, sofrer por Cristo, sofrer por causa do Evangelho, alimentando ódio e rancor, né? E nós vemos claramente que esse não é o sentimento que aquele irmão que estava sendo perseguido, que ele alimenta. Ele alimenta um outro tipo de sentimento. Ele entende que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. E aí aqui ele deixa claro, né? Eu os perdoo de todo o meu coração e eu também os amo. Irmãos, isso é maravilhoso, como diria o nosso pastor, né? Vou parafrasear o nosso pastor. Isso não é lindo, gente? Né? Então, assim, esses irmãos e irmãs, eles compreenderam, né? Eles entenderam que há uma guerra acontecendo, né? Para a qual essa guerra nós dependemos completamente de Deus, tá? Então, eles sabem que há um componente espiritual envolvendo esse sofrimento também. E no livro de Jó isso fica muito claro também, né? Há um diálogo, nós vemos que há um diálogo acontecendo no céu entre Deus e Satanás, que impacta diretamente a vida de Jó na terra.
né? E aí, em terceiro lugar, irmãos, o terceiro ponto é que eles veem o seu sofrimento como adoração. Extremamente importante isso. Admito que por muito tempo eu não tinha essa visão, né? Eles veem o sofrimento como adoração. Como isso, Bruno? O que você está querendo dizer? Eles compreendem, né, que Deus é glorificado quando eles estão firmes na coragem de suas convicções. Entende isso? Nós adoramos a Deus. Algumas pessoas têm como que eu vou dizer? Uma percepção errada do que é adorar a Deus, né? Às vezes a gente acha que adorar é cantar, é tocar uma música, né? Cantar um louvor, e aí nós estamos adorando. Veja, o louvor, ele faz parte da adoração, mas a adoração não é só louvor. Você adora a Deus todo o tempo, em todos os momentos da sua vida, com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas ações. No seu dia a dia você adora a Deus o tempo inteiro, né? E eles têm essa plena convicção de que o sofrimento que eles estão passando também glorificam a Deus. E glorificam a Deus por quê? Porque em meio ao sofrimento eles se mantêm firmes. E essa fé que eles têm, que os mantém firmes diante do sofrimento e da dor, glorificam a Deus. É dessa forma, se mantendo firmes, que eles também dão glórias a Deus. Isso é muito bonito, né, irmãos? Lá em Mateus 5, no capítulo 5, nos versos de 10 a 12, está escrito assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Sua verdadeira canção ao Senhor é cantada no meio da confusão, é cantada no meio do sofrimento, né? Sobre o extremo risco de opressão, aqueles irmãos que estão sendo perseguidos, têm a sua vida em risco, eles compõem salmos, né? Vamos fazer uma brincadeira aqui, eles compõem salmos, e é nos momentos, né, de dor e de sofrimento que nós também seremos compositores de salmos para o nosso Deus. Amém? Se você pegar o livro de Salmos, você vai ver que em muitas passagens, muitos salmos, ele vai falar sobre o sofrimento, sobre a dor, sobre a angústia, né? O salmo mais, acho que é o capítulo mais triste da Bíblia, né? É o Salmo 88. Se você nunca leu o Salmo 88, eu recomendo para que você leia o Salmo 88. O Salmo 88 eu considero o salmo mais triste da Bíblia, né? E mesmo assim é um salmo de louvor, é um salmo, né, de adoração, tá bom? E a última lição, finalmente aqui, já nós caminhando para o final, para nós caminharmos para o final, e talvez esse eu acho que seja o ponto mais importante, tá? Eu acho que esse ponto talvez seja o mais importante. Eles acreditam que Deus tenha um plano, tá? Eles acreditam que Deus tem um plano. Lá em 1 Pedro 1 Pedro capítulo 4, verso 19, está escrito assim: Portanto, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, confiam as suas almas ao fiel Criador enquanto fazem o bem, né? Esses irmãos e irmãs, eles acreditam verdadeiramente que Deus está trabalhando em meio às suas lutas pessoais. Percebe quanto isso é grandioso? Como isso joga uma luz sobre o sofrimento que nós não compreendemos, né? Eles acreditam que Deus, através do seu sofrimento, está trabalhando. Através das suas lutas, Deus está trabalhando. Ele tem um plano. E se Deus é bom, o plano de Deus é bom. Amém? Então, esses são os 4 pontos que eu queria destacar nessa noite, né? Fazendo esse paralelo com este homem de Deus que foi Jó, que nos traz tantos ensinamentos de como glorificar a Deus, mesmo em meio a sofrimento, né? De entender que nós não estamos lutando contra a carne, né? Mas contra principados e potestades, que a nossa luta não é contra a carne. Então, que o nosso sofrimento também é uma adoração, né? Nós temos que enxergar também, no meio do sofrimento, a adoração. E por último, acreditar que Deus tem um plano para toda a dor, todo o sofrimento e tudo que acontece com as nossas vidas, tá? E sobre o plano de Deus
em cima do sofrimento, talvez a gente fale numa outra mensagem, né, que é uma mensagem só para falar disso. Tá bom? Que o meu desejo, irmãos, então, que o desejo do meu coração é que com essas lições, né, que nós aprendemos nessa noite, que elas nos inspirem e nos encorajem, né, que olhando para esses irmãos que optam pelo sofrimento, para não negar a Cristo, e que eles têm muito claro essas 4 lições, eu vou repeti-las, eles entendem a eternidade. Então nós precisamos entender o que significa a eternidade. Nós precisamos entender que tem um componente espiritual no meio dessa história, né? Que há uma luta contra principados e potestades. Nós precisamos entender que em meio ao sofrimento, né, que o sofrimento também pode ser adoração, né? Ele deve ser, ele vem, né? Eles enxergam o sofrimento como adoração, porque nós ficamos firmes em meio ao sofrimento, dessa forma nós também glorificamos a Deus. E por último, e talvez o mais importante ponto, era que Deus tem um plano, né? Que eu digo mais importante para a gente pensar quando a gente estiver passando pelo sofrimento, que Deus tem um plano. Talvez nós não saibamos qual é esse plano, mas a confiança de que Ele tem um plano pode nos confortar e nos ajudar a passar por esse momento de dor. Então, que essas lições inspirem, elas nos inspirem, né? Esse é o desejo do meu coração, e elas nos encorajem a continuar através do nosso sofrimento, que o nosso sofrimento não seja paralisador, né? Mas que nós tenhamos forças para nos levantar e continuar, mesmo em meio ao sofrimento. A dor é inevitável, como a gente já disse lá no começo, todos nós em algum momento das nossas vidas vamos passar pela dor e pelo sofrimento, mas quanto à verdadeira perspectiva cristã, o sofrimento, então, a gente pode ter a ideia de que o sofrimento é uma dor, mas ela tem um propósito, tá? Sempre nós vamos passar por um momento de dor, um momento de sofrimento, mas aquilo tem um propósito. E assim como Jó, talvez nós não saibamos qual foi o propósito, mas confiando em Deus que Ele tem um propósito, então isso nos dá força e nos inspira a passar por este sofrimento, então, né? Entendamos, irmãos, para a gente encerrar, nós entendamos que os nossos sofrimentos nessa terra, né, eles são temporários. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo isso. O nosso sofrimento nessa terra, eles são temporários. E que aquilo que Jesus tem preparado para nós é infinitamente maior do que qualquer riqueza, do que qualquer alegria e qualquer sentimento bom que você possa ter aqui enquanto você está nessa terra. Nós podemos passar uma vida inteira de frustrações, de pobreza, de dificuldades, de choro e de sofrimento. Mas quando nos lembrarmos que isso não é para sempre, né? Quando nós nos lembrarmos que isso não é para sempre e que no nosso futuro próximo estará Jesus ali de braços abertos para nos receber nos céus, que nós possamos então sorrir em meio às dores, né? Eu sei que é difícil, nós sabemos que é difícil e muitas vezes nós não vamos conseguir sorrir, mas sorrir no sentido de adorar, de confiar, né, naquele que não permite que o nosso sofrimento seja sem fim, né? Deus não permite que o nosso sofrimento seja sem fim, por mais que nessa terra nós passamos uma vida inteira de sofrimento, desde o nascimento até a nossa morte, nós sabemos que ao final dessa vida, e essa é a visão da eternidade, nós sabemos que ao final dessa vida Jesus Cristo estará de braços abertos nos esperando para morar com Ele, né? Nos esperando para nos receber em seus braços, né? E aí, como nós cantamos, Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto, com Ele irá, na sua glória, com Ele morar. Ele vem, né? Então nós temos essa confiança e nós cremos nisso, que Ele vem. Portanto, queridos, nada pode nos separar do amor de Deus, tá? Fique com isso na sua consciência. Nada pode nos separar do amor de Deus e que para Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor, mesmo em meio aos nossos sofrimentos. Que nós possamos inteiramente confiar e entregar as nossas vidas, né, nas mãos de Deus. E que você, que está passando por um momento de sofrimento, por um momento de dor, ou que vai passar por este momento um dia, não ligue para a sociedade, né? Chorar faz parte, né? Chorar é colocar para fora o sentimento de dor e de tristeza. Chore e permita com que nós, enquanto igreja, choremos junto com vocês, né? Assim como está escrito, chorai com os que choram, né? E aí Deus irá então trabalhar na sua vida, tá?
Portanto, irmãos, essa verdade bíblica do sofrimento, o sofrimento, ele é uma verdade bíblica, desculpe. O sofrimento, ele é uma verdade bíblica. E nós precisamos ter a consciência de que Deus também trabalha através do sofrimento. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu, e que nós possamos estar juntos e firmes na confiança de que Deus é conosco todo o tempo. Tá bom? E de que um dia nós iremos morar com Ele. Amém? É isso, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Caminhando aqui para os finalmente, eu vou dar alguns recados. Eu acho que eu esqueci os recados. Vou dar uma olhadinha, tá? Deixa eu colar aqui, irmãos. Rapidinho, tá? Que eu esqueci dos recados. Durante a semana, nós temos aí as nossas células, que elas acontecem todos os dias. Eu acredito que tem alguma que tem um horário diferente, mas a maioria das células acontecem todos os dias às 8 horas da noite, tá bom? Aí elas são online e cada grupo participa um dia. Portanto, se você tem vontade, se você tem interesse, né, e eu garanto que você vai ser muito abençoado por essas mensagens que são ministradas nas células, nesses grupos menores, que você mande aí uma mensagem para a gente no Facebook, aí no YouTube ou no Instagram da igreja, não sei qual mídia social você utiliza, mas mande uma mensagem para nós então, para que nós possamos te encaixar em uma dessas células e que você possa participar com a gente durante a semana, tá? Então, às 8 horas, todos os dias, basicamente às 8 horas, eu acho que tem uma que tem um horário diferenciado, né? Mas nós temos células todos os dias às 8 horas. Mande aí uma mensagem para nós no Messenger do Facebook e nós entraremos em contato com você então para ver a sua disponibilidade para participar dessas células, tá bom? Domingo, às 19 horas, nós teremos o nosso culto normalmente, tá? Um aviso que eu já falei no começo, né, mas fica como aviso aí também, para quem ainda não sabia, o filho do pastor e da Lara nasceram, né, o filho do pastor, o Rafinha, ele nasceu, né, o Rafinha, o abençoado, Rafinha nasceu, e que você mande uma mensagem aí para o pastor, né, para a Lara, de felicitação, e esteja orando pela vida deles neste momento em que eles estão aprendendo a ser pais, né? Eu e a Gabi está aqui me acompanhando hoje, né? Apesar ela não apareceu, mas ela está aqui me dando um apoio, ela está aqui me acompanhando e me ajudando, né? Nós passamos por isso já, a gente sabe como é que é o começo ali, né? Pai fresco, mãe fresca, né? É tudo meio difícil, né? Meio complicado, então que nós estejamos orando para eles serem maravilhosos pais e mães, né? Pai e mãe, nós sabemos que eles serão, tá? Que Deus os abençoe nesse processo aí e abençoe o crescimento do Rafinha, tá bom? Então mande uma mensagem para ele aí, para eles, né? Para ele e para ela, abençoando a vida deles e ore por eles, tá bom, gente? Eu acho que era isso. Vou fazer uma oração para nós encerrarmos. Quero desejar que Deus abençoe a sua vida ricamente, né? Que Deus abençoe, derrame bênçãos, que essa palavra, esses louvores ministrados aqui, as letras, que elas façam sentido para você, que elas façam sentido na sua vida e que Deus o abençoe, né? E abençoe cada um de vocês que está nos ouvindo, tá bom? Não se esqueçam de mandar as orações aí no grupo, tá? No grupo não, desculpa. Não se esqueça de mandar as orações no chat ou nos comentários do Facebook e do YouTube, tá bom? Eu vou orar encerrando e que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais essa palavra ministrada aos nossos corações. Que o Senhor venha, Deus, fazer com que essa palavra seja realidade em nossas vidas, Pai. Que nós possamos, no momento do sofrimento, não blasfemar contra o Senhor, ó Pai, mas que nós venhamos a Te adorar e confiar na Tua poderosa mão, na Tua bondade e confiar na Tua soberania, Senhor, e saber que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor tem um propósito para todas as coisas, Pai. Traga a nossa memória, Deus, quando nós passarmos pelo momento da dor, que nós vivemos aqui uma vida passageira e que o sofrimento, por mais longo que ele seja nessa terra, ele tem um fim e que um dia nós estaremos nos Seus braços, vivendo eternamente com o Senhor, uma vida sem dor e sem sofrimento, Pai. Coloque essas verdades, ó Deus, em nosso coração, fixe, Pai,
essas verdades em nosso coração e que nós possamos, ó Deus, carregar isso para o resto das nossas vidas. E tendo consciência dessas verdades bíblicas, Pai, que nós possamos também aplicá-las, ó Deus, ajudando outros que estão passando pelo mesmo problema, Pai, pela dor, pelo sofrimento. Que nós também possamos chorar com os que choram, Pai, consolar aqueles que estão precisando, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, nos capacita, Deus. Abençoe a nossa semana que se inicia, Pai. Abençoe a cada um e cada uma que está nos assistindo, os seus familiares, os seus lares, ó Pai. Derrama as tuas bênçãos sem medida sobre a vida de cada um, Deus. Em nome de Jesus, abençoe os nossos trabalhos, estudos, faculdades, Pai, seja lá qual for a atividade que nós estejamos fazendo, que nós façamos tudo para a tua honra e para a tua glória, que as nossas palavras, as nossas atitudes e tudo que nós fizermos sejam para te adorar, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Que o amor de Deus Pai, a bênção de Deus Filho e a comunhão divinal do Espírito Santo seja com cada um e cada uma, em nome de Jesus. Irmãos, tenham uma boa semana, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tchau!